Bom dia a todos. Enfim, estamos entrando no último pacote relacionado à leitura de microdados das pesquisas do SIPD e esse pacote ele está atrelado à pesquisa PNAD de Covid-19, que é uma pesquisa que ainda é definida por caráter experimental dentro do IBGE, porque ela foi implementada diante da urgência e relevância que a gente teve no período passado, do ano passado, em relação à pandemia do coronavírus. Então, esse pacote ele foi também disponibilizado em sua primeira versão em dezembro do ano passado. Ele teve uma atualização em janeiro desse ano e teve uma segunda atualização ainda em janeiro desse ano por conta de algumas mudanças metodológicas e estruturais de alguns arquivos que compõem os microdados. Então, a ideia foi que a gente criasse uma questão mais uniforme desses arquivos para que ele não se tornasse sensível justamente para mudanças, apesar de que a pesquisa já teve seu fim no final do ano passado também. Então, a gente está falando de uma pesquisa aqui que já acabou. Mas ela é importante porque ela foi o nosso principal insumo de comparação do mercado de trabalho com justamente a situação de pandemia e distanciamento social no nosso país. Então, a versão do pacote hoje é a 0.1.2. Eu sou o autor principal e mantenedor do pacote, junto com a aluna que também ajudou muito no desenvolvimento desse pacote, e mais uma vez a citação do Douglas, que se não fosse ele, muito disso não teria acontecido. Então, o canal de atendimento e suporte é o mesmo, que é o pacote spd@ibge.gov.br. Para quem não assistiu as últimas videoaulas do pacote PNAD e IBGE, principalmente, e dos outros pacotes PNS, IBGE, POF, IBGE, eu sugiro que volte um pouco, assista essas videoaulas para depois continuar nessa videoaula sobre o pacote PNAD Covid, do Covid IBGE, perdão. Outro ponto importante é que, diferente do pacote PNAD IBGE, que já possui um manual pronto, esses outros pacotes, como eu já informei, ainda não tem um manual, mas eu pretendo, assim que for possível, disponibilizar um manual de tutorial, que eu digo, não um manual de descrição das funções, mas um tutorial, como tem o PNAD IBGE, para esses outros pacotes. Então, eu vou entrar agora, enfim, no manual desse pacote Covid IBGE, que, de novo, a nossa estrutura nosso objetivo é tentar fazer uma estrutura muito semelhante para que qualquer um que utilize os outros pacotes possa utilizar esse sem o menor problema. Então, a gente tem os nomes das funções vão ser praticamente os mesmos. Aqui só muda a ordem, se vocês perceberem, do sumário dos outros pacotes, por conta de ordem alfabética, porque as outras pesquisas do pacote começavam com P e aqui começa com C, então o get covid caiu lá para baixo, mas a ideia é mais ou menos a mesma dentro das funções desse pacote. Então, a primeira função que vai ser apresentada aqui é a covid deflator, que ela é exatamente igual a PNAD C deflator, a PNS deflator, ela é exatamente igual. Acrescenta as variáveis de deflacionamento. Em breve eu vou mostrar como é que é a metodologia de deflacionamento para a PNAD Covid-19, mas a estrutura da função é a mesma. Você recebe os mesmos argumentos, que assim, bem relativos, então fica bem fácil de utilizar o pacote Covid-BGE para quem já tem familiaridade com os outros. De novo, colocamos os exemplos para facilitar o entendimento. Aí a gente tem a função Covid Design, que incorpora o desenho amostral, que também é semelhante às outras funções já apresentadas, a PNAD-C Design, PNS Design, que aqui é a Covid Design. Os exemplos, mais uma vez. Aí aqui começa a ter algumas coisinhas de diferentes, porque durante a formulação da PNAD Covid, da disponibilização dos microdados, houveram algumas mudanças internas do IBGE, mas nada que fosse agravante ou que atrapalhasse em algo. Foi apenas mudanças estruturais dos arquivos, das extensões de arquivos que eram disponibilizadas. Então, aqui na Covid Example, a gente, nas outras, na PNAD Example, na PNS Example, nós tínhamos 4 arquivos disponibilizados junto com o pacote. Na Covid UBGE nós temos só 3 arquivos, que vão ser o dicionário, o deflator e aqui os microdados. Ou seja, na Covid não precisa do input. Por quê? Porque os microdados da PNAD Covid-19 não são disponibilizados em TXT. Eles já são disponibilizados em CSV. Isso tem
os seus prós e seus contras em termos de implementação do pacote, na minha função, no caso. A vantagem do CSV é que os dados já vão vir todos prontos e estruturados, sem necessidade de um arquivo de input para determinar onde é o corte de cada variável. Mas qual que é a desvantagem disso? A desvantagem está na identificação das variáveis, porque o CSV ele identifica todas as variáveis como de string, de texto. E aí, no momento de você definir o que é rotulável e o que não é rotulável na função COVID Labeler, aí é mais complicado, porque você precisa distinguir todas as variáveis dos seus microdados. Nos outros pacotes não era necessário. Você só definia algumas chaves que ele confundia dentro do pacote, mas aqui não. Aqui você precisa distinguir todas as variáveis que existem no questionário. E não só as que existem, mas aquelas que já existiram, porque como esse pacote ele faz a leitura de todos os microdados, ele precisa ter tudo registrado. Então, essa sensibilidade dele é maior, o que é um problema, e esse foi um dos fatores pelo qual foi necessário submeter uma atualização muito próxima da outra das versões do pacote, porque acrescentou uma variável nova que não tinha sido colocada na submissão de 26 de janeiro, e aí eu tive que resubmeter acrescentando essa variável para não atrapalhar a leitura dos microdados. A vantagem disso tudo e em questão ao CSV é que é uma pesquisa que acabou. Então ela não vai ter mudança de questionário a partir de agora porque ela já acabou. Mas no caso da PNAD contínua, isso seria um problema muito grande, pensando que a PNAD contínua é uma pesquisa que entram novos quesitos a todo momento, e alguns quesitos mudam, alguns deixam de fazer parte, e aí ia ter uma sensibilidade muito grande, o que trazeria essa dificuldade, porque nós teríamos que submeter novas versões do pacote toda vez que mudasse o questionário da pesquisa. Então, vale a pena, foi importante comentar isso. Agora, voltando para as funções, a COVID Labeler, apesar de ter essa especificidade interna que eu citei, para os usuários isso não é notado, porque basicamente o que eles têm que passar é o que eles passavam nos outros pacotes também, que é os microdados e o dicionário. A função lá dentro que está executando dentro dessa COVID Labeler, que ela é mais sensível, justamente por essa questão do CSV. Então aqui tem os exemplos de utilização. E aqui, enfim, entra a principal função de todos os pacotes, é essa get. E aqui esse nome é até um pouco ruim, porque ninguém quer isso, mas enfim, foi o nome que nós colocamos para poder utilizar como padronização dos outros pacotes. Então a getCovid, ela vai pegar os microdados da PNAD Covid-19 direto do site do IBGE, os microdados mais atualizados possíveis. E ela é a que menos tem argumentos em comparação com a PNAD-IBGE e com a PNS-IBGE. Então ela tem 7 argumentos, e desses 7 argumentos, somente 2 que são obrigatórios, que é o year e o month, porque ela é mensal. Então, no campo year, a gente colocou aqui que ele aceita como valor um número entre 2020 e o ano atual, mas aqui é porque quando esse pacote foi submetido pela primeira vez, e depois disso a gente não alterou, nós não sabíamos quando que ia ser o término dessa pesquisa. Se ela ia realmente acabar em 2020 ou se ela iria se estender até 2021 ou até quando a pandemia perdurasse. Então a gente não tinha isso claro ainda. Então por isso que ela diz aqui que é de 2020 até o ano atual. Só que, se você fornecer, se eles colocar, por exemplo, o ano de 2021, ele vai retornar para você que não existem os microdados para esse ano, porque realmente ela foi só até 2020. Já no campo, no argumento mês, é a mesma coisa. Como nós não tínhamos claro até onde ela iria, ele pode receber um valor de 1 a 12. Só que, se você definir o ano como 2020, esse número pode ser só entre 5 e 12, porque a pesquisa foi implementada e teve as primeiras coletas no mês de maio de 2020. Então ela só tem coleta de maio e não tem em dezembro, por exemplo, ela só tem até novembro. Mas não tem problema, porque se vocês tentarem colocar um ano e um mês que não existe, ele vai retornar a informação de que não existe
os microdados para aquele período especificado. E aí entram os argumentos que são semelhantes aos das outras pesquisas, que eu também não vou tomar muito tempo, que são o vars, que é para receber as variáveis, para recortar seus microdados e não ocupar muito espaço de armazenamento, o labels, para rotular ou não já esses microdados, o deflator, que é para acrescentar ou não a variável de deflacionamento, o design, que é para incorporar ou não o desenho amostral, então a gente sempre recomenda que incorpore, e o savedir, que é para definir o diretório para salvar os arquivos que ele utilizou para fazer a leitura desses microdados. A gente sempre coloca essa nota em todos os pacotes, então para quem tem interesse de conhecer mais sobre as pesquisas, vale a pena entrar nesse link e entender mais sobre como funciona essa pesquisa, qual foi a metodologia utilizada, as notas técnicas, enfim. É muito importante estar inteirado nisso. Aqui tem um exemplo de utilização da PNAD COVID e, por fim, a READ COVID, que também se difere da READ PNS, da READ PNAD-C, porque ela não tem input. Então, aqui você só passa os microdados em CSV, que é o arquivo que você baixa do site do IBGE, e tem o argumento vars, que é para você definir as variáveis que você quer que recorte, caso você queira isso. Então, é bem simples mesmo, é tudo padronizado para que não haja confusão e que o usuário não se perca dentre as funções desses pacotes. E por fim, eu vou entrar aqui no arquivo de deflacionamento da COVID, da PNAD COVID-19 e da COVID-IBGE. De novo, ela não tem nenhum argumento associado, porque ela só tem uma base de deflatores que também é atualizada com o tempo. Então, ela mantém sempre um único arquivo, assim como a PNAD contínua trimestral. E, diferente da PNS e igual à PNAD contínua trimestral, ela tem duas variáveis de deflacionamento. De novo, a habitual e a efetivo. Porque nessa pesquisa você tem os rendimentos habitualmente e efetivamente recebidos, que você não tem, por exemplo, na PNS. E aqui, além do habitual e efetivo, também tem o CO3, que é aquele deflator relacionado à questão de indicadores associados à linha de pobreza. Então, para fazer a implementação para você obter os valores reais das variáveis de rendimento, também ocorre da mesma forma como todos os outros casos que eu apresentei aqui de deflacionamento, basta multiplicar a variável original pelo índice habitual ou efetivo diante da descrição da própria variável. Então, é isso, é bem simples e eu espero que as pessoas utilizem muito desse pacote, apesar da pesquisa ter acabado, né, é importante manter esses microdados disponíveis e uma ferramenta para obter esses microdados para que se possa fazer as análises, ainda mais que foi um período bem crítico da nossa existência. Então, vale a pena utilizar esse pacote e no próximo vídeo eu já vou abordar o último pacote que o IBGE disponibiliza no sentido do SIPD, que é o pacote de coletânea, que é o pacote SIPD-IBGE, que ele não é um pacote de leitura de microdados, é mais um pacote para disponibilizar os outros pacotes. Então, agradeço a todos pela atenção até aqui e nos vemos em breve no próximo vídeo.